pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos que está falando. Eu acompanho a professora Jurema lá na EJA, né? Nas aulas de matemática. Acredito que vocês ainda se lembram de mim. Espero que todos vocês estejam muito bem, com saúde, né? E que a gente possa voltar logo para a sala de aula e que essa pandemia acabe logo, né, gente? Ó, eu vou fazer com vocês a correção do vídeo da atividade 1, tá? Então, esse é o formulário da atividade 1 que eu encaminhei para vocês no WhatsApp. E ele também está presente dentro do Google Classroom. Mesmo com a correção já feita, vocês podem responder a atividade, caso vocês ainda não tenham feito, tá bom? Então, segue a correção agora dessa atividade 1. Então aqui ó, no formulário eu tinha colocado para vocês colocarem o e-mail de vocês, que é importante, né, para a gente ter esse controle de dados, o nome completo de vocês, também não esqueça de preencher esse campo, ele está como obrigatório, então sempre vai pedir para você preencher, caso você esqueça, e para você marcar a etapa que você pertence, né, se você está no 3A, no 3B, as atividades elas são as mesmas aí, que vocês vão realizar. Tá bom? Nesse período de pandemia. Bom, foi pedido para nós professores para a gente seguir o material que vocês estão recebendo em casa, que é o Trilhas de Aprendizagem. E o Trilhas de Aprendizagem, ele traz alguns textos, né, relacionados à pandemia. Então, a primeira parte do material, né, ele traz esse texto 1 aí, que traz esse título, que é Brasil contabiliza 11.130 casos confirmados e 486 mortes por coronavírus. Então, eu vou fazer a leitura do texto aqui com vocês, certo? E depois a gente vai começar a responder as questões. Então, vamos lá. O Brasil tem 13.717 infecções confirmadas por coronavírus, causador da Covid-19. O dado foi atualizado no balanço diário do Ministério da Saúde, acessado em 7 de abril de 2020, até às 18 horas. Foram mais de 1.000 novos casos em apenas 24 horas. No dia seguinte, eram 12.056, no dia 6 de abril de 2020. Em uma semana, as mortes quase quadruplicaram, ou seja, multiplicaram por 4. Comparando-se os dados entre 28 de março e 4 de abril, o número saltou de 114 para 486. A taxa de letalidade é de 4,4% e a maior parte dos óbitos é de pessoas com mais de 60 anos e que tenham algum problema cardíaco ou diabetes. Então, esse é o texto. Aí a gente vai fazer uma análise do que tem nele, né? E responder as perguntas, então, que constam também no Trilhas. Aqui a diferença é que elas foram transformadas em teste, né? Você pode selecionar uma opção que você encare como correta. A pergunta número 1 diz o seguinte: quantos brasileiros estão infectados pelo coronavírus até a data dessa publicação? Então, a gente localiza aqui as informações do texto, né? E a gente vê aqui, ó, que na primeira linha do texto, a gente já tem aqui, ó, 13.717 infecções confirmadas. Então, a resposta para a primeira pergunta ali, ó, quantos brasileiros estão infectados? Ó, o Brasil tem 13.717 infecções confirmadas. A primeira linha do texto já te dá a solução aqui, então. Você marcaria a opção 13.717, certo? Essa seria a correta para a questão número 1. Vamos ver a questão número 2? Em uma semana, o número saltou de 114 para 486. Qual é a diferença de casos de uma semana para outra? Vamos lá, apareceu uma palavrinha aqui, ó, diferença. Toda vez que aparece essa palavra diferença, a gente está fazendo uma conta de menos, certo? Sempre a diferença, o que falta para chegar, certo? Então, do 114, quanto falta para chegar no 486? Então, aqui você tem que fazer a continha de menos que indica esse resultado. Que conta é essa que você tem que fazer?
você tem que fazer 486 menos 114. E você realizando essa conta, você chega no resultado que é 372. Terceira questão. Na terceira questão, a gente estava com análise de gráfico ali para verificar, né? Então, ele fala, calcule o aumento dos casos no intervalo de 24 de março até 7 de abril, conforme o gráfico. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem cada quadro. Olha só, no primeiro gráfico, repara aqui, ó, no dia 24 de março, você tem 310 óbitos total. Vamos para o outro quadro? Ó. Vamos para o outro quadro. No outro quadro, a gente já está com uma realidade lá em 7 de abril. Repara que na realidade de 7 de abril, a gente já tem ali 1.661, certo? Então, o número de novos casos por dia, né, do primeiro gráfico, que foi 24 de março, estava em 310, e o número de novos casos por dia do dia 7 de abril estava em 1.661. Puxa, então você vê que o aumento foi grande aqui, né? Teve um salto muito grande de uma data para outra. E aí vem a pergunta, né? O que ele pergunta para você, ó? Ele fala referente ao aumento, né? Qual foi o número de aumento que teve do dia 24 do 3 para o dia 7 do 4? Ou seja, também vai ser uma conta de menos aí, porque você tem que saber o quanto aumentou do 310 até chegar no 1661, que está aqui, ó, no dia 7 de abril. Certo? Então, qual é a conta que você tem que fazer para resolver a questão 3? Você tem que pegar um número total do 1661 e subtrair, fazer menos 310. E aí você sabe a diferença, ou seja, o aumento de casos do dia 24 do 3 para o dia 7 do 4. Então, 1661 menos 310, você chega no resultado que é 1351. Aí o professor deixou aqui para vocês, é importante que vocês respondam sempre essa questão aqui no final também, referente à sua dificuldade, né? Você teve muita dificuldade para analisar, não entendeu alguma coisa, não ficou claro, porque aí fica mais fácil da gente elaborar as questões de uma maneira que fiquem mais claras para vocês responderem, tá bom? Espero que todos estejam bem, gente, e até uma próxima aí, tá bom? Eu vou fazendo as correções aos poucos das atividades e aí eu trago as próximas atividades para vocês, EJA 2, né, no caso atividade 2, ainda vou liberar o formulário da atividade 3, atividade 4, e aí a gente vai seguindo, tá bom? Um grande abraço a todos, saudade de estar com vocês e até a próxima.